E olha, o setor produtivo sente impactos da regressão de fase de distanciamento social na capital. Rondônia voltou para a fase 3 após a publicação do decreto que altera e acrescenta dispositivos ao sistema de distanciamento social, que restringe o número de pessoas em diversos estabelecimentos e proíbe algumas atividades como as boates. Devido ao crescimento no número de casos de Covid-19 e internações em decorrência da doença. Em outubro, Rondônia havia fechado o mês com 90 mortes por Covid-19. Nesse mês de novembro, fechou com 104 mortes. O número de internações também subiu para mais de 300. Nossos leitos hoje estão todos lotados. 8 municípios só estão na fase 2. 2 apenas estão na 4ª fase. Porto Velho, 41 municípios regrediram para a fase 3. Então, esse é o momento de todos nós, clientes, empresários, população no modo geral, nos darmos as mãos para que possamos, no curto tempo, sair ou pelo menos amenizar essa pandemia. Esse aumento só se deu quando do início das campanhas eleitorais. Nós tivemos em Porto Velho mais de 600 candidatos a vereadores, mais de 15 candidatos a prefeito, e isso, sem dúvida, gerou uma quantidade de reuniões de maneira totalmente desregrada, e então isso, sem dúvida, foi fundamental ou crucial para esse aumento. Por isso que o governador Marco Rocha, por sua contra-vontade, quero deixar claro aqui, que todas essas discussões foram tratadas entre os setores, tá, e governo do Estado. O governo não tomou nenhuma posição sem antes ouvir. Desde o início da pandemia, cerca de 1.000 empresas fecharam as portas e decretaram falência. Nas várias fases durante esse período, o comércio e o setor produtivo sentiram os impactos. Elas também são empresas, às vezes, de menor porte, e fizeram uso, tiveram necessidade de contratação de empréstimos. Isso é muito importante, que se atente que essas empresas vão ter que pagar esses empréstimos que foram feitos. Também fizeram empréstimo para pagamento de folha. Tudo isso, essa conta vai chegar e essas empresas vão entrar em maior dificuldade do que já estão hoje. Com as novas regras, os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, balneários, templos religiosos e outros podem funcionar com apenas 50% da capacidade de visitantes ou clientes e até às 23 horas, o que deixou empresários e donos de estabelecimentos preocupados. Então, impor mais restrições a essas atividades vai gerar um ônus no que diz respeito a demissões, né? A gente sabe que já houveram muitas demissões, já houveram muitas empresas que fecharam, e eu acho que mais restrições tende a ter um maior índice de falência de empresas e também de demissões, que eu acho que é o que mais importa nesse momento, é ter o seu emprego garantido, né, ter a economia circulando. Desde o início da nova fase, esse estabelecimento teve uma queda de 40% no faturamento no período noturno. E uma medida que foi tomada para diminuir os impactos foi a redução no quadro de funcionários. A parte da noite, se a gente tinha cerca de 15 funcionários ligados a gente diretamente, nós cortamos a metade. Estamos trabalhando com a equipe reduzida, até porque, né, nós estamos funcionando com 50% da nossa capacidade. Então não precisa tanto de funcionário para poder atender a gente. Pois é difícil. Cada um tenta defender um pouco os seus interesses, o seu negócio, e não dá para tirar a razão, né? Agora, a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco vai para a fase 2 e continua morrendo gente. Então, é preciso que todo mundo ajude um pouco mais, porque, lamentavelmente, tem excesso. Agora, não dá para negar, e aí eu concordo com o presidente da Brasel, o Brasil inteiro teve um aumento, porque a eleição teve no Brasil inteiro. Então, o fator predominante que provocou esse aumento da pandemia, esse novo momento que estamos vivendo, mais crucial,
É em razão das eleições, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, que alguns exageraram também é verdade. E aí, quando alguns exageram, todo mundo acaba pagando o preço. E aí é por isso que a gente vê aí os líderes empresariais dando, de certa forma, até apoio às medidas do governo.